A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu quero falar com você que é solteiro hoje. Você que está aí preocupado se vai casar, se não vai casar, você que anda ansioso. Eu gostaria de falar com você. Você sabia que a Bíblia fala sobre essa posição do solteiro? É sobre isso que a gente vai falar. E aí eu peço que você então, quero desafiar você então a participar conosco aqui desse nosso tempo de reflexão da Palavra de Deus. Mande aí a sua mensagem aqui nos comentários, deixe o seu joinha, não se esqueça de inscrever no canal e também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja. Compartilha lá no grupo de jovens. Essa hoje é uma mensagem para falar com os jovens, então manda lá para aquele jovem solteiro, para aquele jovem que acabou de casar também, não tem problema, mas compartilha aí para que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus, tá bom? Gente, nós estamos então expondo aqui algumas partes da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e essa já é a terceira semana que nós estamos trabalhando aqui alguns temas bem específicos, né? Há 2 semanas atrás nós começamos a trabalhar aqui um tema onde disseram para Paulo escrever uma carta para Paulo da igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, tudo me é lícito. Paulo, eu tenho o direito de fazer sexo com quem eu quiser. Deus me deu a sexualidade, então vamos lá. E Paulo disse, não é bem assim. Não é bem assim. O corpo não é para imoralidade sexual. Nosso corpo pertence ao Senhor. E aí, na semana passada, nós tratamos de um outro grupo que tinha lá na igreja de Corinto, que era exatamente o oposto desse. Era o grupo que dizia que é melhor não tocar em mulher, é melhor não ter relação sexual, sexo é pecado. E Paulo disse, não, senhor, não é assim também não. Não é nem 8 nem 80. A vida cristã não é uma coisa, um extremo ou outro. Há orientações da palavra de Deus. Então, Paulo vai dizer que Deus criou o casamento e que a sexualidade não é um pecado. Exercer sexualidade não é pecado. Exercê-la fora do casamento é sempre pecado, mas dentro do casamento é uma bênção. E aí Paulo traz ali orientação sobre sexualidade, sobre casamento. Foi o que nós vimos na semana passada. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um tema que, particularmente, eu acho que ele é pouco explorado nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, até mesmo nos nossos encontros de jovens, culto de jovem, não se fala sobre esse assunto que é o solteiro. O solteiro. Existe uma percepção de que ser solteiro é um grande problema, de que ser solteiro é uma dificuldade. A nossa sociedade, ela não vê com muito bons olhos o solteiro. Eu sei que você, que é solteiro, sempre tem aquele tio, aquela tia que pergunta quando é que você vai casar, né? E aí, o apóstolo Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que casamento é um dom, mas o celibato também é um dom. O que não pode acontecer é a pessoa que não tem um dom do celibato querer ser celibatário, não vai dar certo. E aquele que é celibatário, querer inventar de casar, também não vai dar certo. Eu conheço pessoas que elas não conseguem viver uma vida de um casamento, elas são celibatárias. E casaram, e o casamento acabou. Por quê? Porque não tem esse dom, não dá certo. Então a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, tá bom? E aí eu quero ver aqui com você, 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ver aqui, para começar, versos 8 e 9. Paulo diz assim, e aos solteiros, ou seja, Paulo então está partindo da premissa de que na igreja de Jesus tem gente que não é casada, são solteiros. Ele vai dizer, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado como também eu vivo. E aí, há uma situação aqui, né? Que situação é essa que Paulo vive? A gente não tem muita informação a respeito da vida de Paulo e aqui a gente não vai entrar
na bibliografia ou na biografia de Paulo, né? Se Paulo era casado, foi solteiro, foi divorciado, largado, separado, viúvo. A gente não tem certeza a respeito disso. O que a gente tem certeza é que quando ele está escrevendo essa carta aqui aos Coríntios, ele é um homem solitário, ele é um homem sozinho. Ele não está em um relacionamento. A gente não sabe o que aconteceu antes, a gente não faz muita ideia da vida de Paulo, porque a Bíblia não tem muita informação e a história da igreja também não traz muita informação. Fato é que ele estava aqui sozinho. Então ele diz que ele dá aqui o conselho dele. Quem está solteiro ou viúvo, que permanecesse no estado em que Paulo está. Um estado de um homem solteiro, mas que é comprometido com o evangelho. Olha que interessante. É um homem comprometido com as coisas do Senhor. Ele vai falar um pouco mais disso lá no final do capítulo 7, a gente vai chegar lá. E aí ele vai dizer no verso 9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasando. O que Paulo está dizendo assim? Ó, se você não consegue viver sozinho e dominar a sua sexualidade a ponto de que ela não se torne um pecado na sua vida, um problema na sua vida, então é melhor você casar. Você não tem o dom do celibato, meu amigo. Casa, vai procurar um casamento. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque ele vai dizer, porque é melhor você casar do que viver abrasando. Essa palavra abrasando significa pegando fogo, sabe? Sim, vive pegando fogo. Você vive pegando fogo, significa que você não controla o fogo. Você não controla a sua sexualidade, os seus impulsos. Então Paulo diz, não casa, dá um jeito de resolver isso. E você resolve isso dentro de um casamento. Agora eu quero que você vá comigo, no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, para o verso 25, onde Paulo continua falando a respeito do solteiro, tá? E eu vou ler aqui numa versão da Bíblia NVT, que vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. 1 Coríntios 7, verso 25. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele chegou na parte da carta que ele está lendo, a carta que ele recebeu na igreja de Corinto, havia uma dúvida lá. Paulo, e as moças que ainda não casaram? Na versão tradicional fala sobre as virgens. E aqui é tanto moças quanto rapazes. E aos solteiros, Paulo, qual é a sua orientação para quem é solteiro? Então Paulo vai tratar a respeito disso. Paulo vai dizer, eu não tenho para essas pessoas um mandamento do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus não deixou nenhuma orientação a esse respeito. E aí Paulo vai dizer, mas em sua misericórdia, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Ou seja, Paulo está dizendo assim, Jesus não tratou desse assunto do solteiro, mas eu tenho autoridade apostólica da parte de Jesus para tratar. Então eu vou tratar a respeito disso. E aí ele começa a orientar aqui com relação aos solteiros. Paulo vai dizer assim, olha, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Quero que você entenda uma coisa. Paulo aqui já estabeleceu os motivos pela qual ele está falando que o solteiro deve continuar solteiro. Paulo não é alguém que é adepto ao celibato de forma compulsória, impositiva, todo mundo tem que ser celibatário, não. Paulo está dizendo assim, olha, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, e dificuldade aqui não é dificuldade financeira, não. Não é dificuldade da vida, não. Dificuldade, aqui que Paulo está falando, você precisa lembrar que Paulo está escrevendo para um grupo de crentes. Um grupo de crentes que vive no primeiro século. Um grupo de crentes que é caçado pelo Império Romano de vez em quando. Mudou o imperador, eles caçavam os crentes. É desse tempo de perseguição, desse tempo de dificuldade por causa do Evangelho, Paulo está dizendo, nessa circunstância, nesse aspecto, nesse contexto, ele diz, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, ele diz, creio que é melhor que permaneçam como estão, solteiros. Se você já tem esposa, casou. Aí Paulo vai dizer, se você já tem esposa, você casou,
Aí, Paulo vai dizer, né? Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Por quê? Por causa da circunstância do momento momento histórico em que eles estavam vivendo. Se contudo vier a se casar, Paulo diz, não é pecado. Se o solteiro se casar, ele não peca, está tudo certo. O solteiro, quando casa, não está pecando. Casar não é pecado. Assim como permanecer solteiro também não é pecado. É o que ele vai dizer. E se a moça se casar, também não é pecado. Então, casar não é pecado, mas casar também não é obrigatório. É o que Paulo está dizendo. Casamento não é um negócio imposto. Assim como o celibato também não pode ser imposto. Então, uma coisa precisa estar vinculada dentro da natureza dessa coisa e a outra coisa dentro da natureza da outra coisa, ok? Então, casamento não pode ser impositivo, ninguém é obrigado a casar e ninguém é obrigado a ficar solteiro. Porém, naquele momento histórico, Paulo está dizendo, olha, é melhor, se você puder ficar solteiro, é melhor. Em outras palavras, como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, é mais fácil você correr, você fugir, não tendo que carregar esposa, menino, nada, do que você ter que ter responsabilidade sobre alguém nesse sentido. Então, em tempo de perseguição, Paulo orienta, melhor ficar solteiro, mas não é uma obrigação, não é uma imposição de jeito nenhum, ok? É um momento histórico que ele está tratando ali. E aí ele vai dizer, e se uma moça se casar também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades e minha intenção é poupá-los disso. De novo, dentro do tempo histórico que ele está falando. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto, portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Como assim? Né? Fingir que a esposa não existe? Não, não é isso não. Paulo está falando de perseguição. Ele está dizendo o seguinte, em tempos de perseguição, você assume as suas responsabilidades, mas você precisa contar com o fato de que pode ser que a sua esposa seja pega e você escape. É nesse sentido. Paulo não está querendo dizer que a pessoa deveria fingir que não estava casada, queria viver como se fosse solteiro. Não é nada disso. Ele está falando de um contexto de absoluta perseguição contra a igreja de Jesus. Aqueles que choram como que se alegram ou que compram coisas como que não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois esse mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. Então, Paulo dá essa orientação. Aos solteiros ele diz, olha, você solteiro, você não é obrigado a casar. E eu quero tratar agora com você aqui a respeito desse tema que tem a ver com o tema da nossa chamada de hoje, sobre o verdadeiro amor. E é por isso que eu gostaria de falar com você que é solteiro. Eu, como pastor, há já algum tempo, tenho observado algumas pessoas solteiras e, às vezes, eu vejo uma tristeza nessas pessoas, uma expectativa muito grande nessas pessoas, onde colocam toda a sua esperança, onde colocam toda a sua alegria em um casamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que está à procura do amor verdadeiro, quem é o amor verdadeiro? Onde está o amor verdadeiro? Se você colocar o alvo do seu amor verdadeiro num futuro casamento, minha irmã, se você colocar o alvo da sua vida, o alvo do seu amor verdadeiro num rapaz, no futuro rapaz, ou se você, meu irmão, colocar como alvo do seu amor verdadeiro uma moça, e você achar que o amor verdadeiro vai ser o dia do seu casamento, aquela festa, o dia que você encontrar aquela pessoa especial, se você achar que o amor verdadeiro é isso, existe uma grande chance de você tornar desse relacionamento algo idólatra, de você fazer disso
criar uma expectativa equivocada a respeito disso, ou mesmo de se frustrar muito a respeito disso. Por quê? Porque o amor verdadeiro não está no seu futuro marido. O amor verdadeiro não se encontra na sua futura esposa. O amor verdadeiro não está no seu namorado. Até mesmo para você que casou, o amor verdadeiro não é a sua esposa, não é o seu marido que é o amor verdadeiro. Todos nós temos um único amor verdadeiro em comum. O nosso amor verdadeiro precisa ser Cristo. Cristo precisa ser o nosso amor verdadeiro, porque meu irmão, minha irmã solteiro, quando o seu amor verdadeiro é Cristo, todas as outras coisas se encaixam depois disso. Porque se o seu amor verdadeiro não for Jesus, você pode ter uma grande frustração. Você vai depositar toda a sua esperança, a sua expectativa num homem frágil, numa mulher frágil, num homem que erra, numa mulher que erra. E você vai se frustrar. Então, o seu amor verdadeiro precisa estar em quem Cristo é para você. Se você deposita a busca, a saciedade, a alegria plena no amor verdadeiro em uma pessoa, você com certeza vai ter uma decepção. Porque as pessoas falham, as pessoas são fracas, as pessoas são frágeis. E tem mais um detalhe, você está depositando seu amor verdadeiro no lugar errado. O seu grande amor verdadeiro precisa ser Cristo. Porque se Cristo não for o seu amor verdadeiro, a sua esposa nunca será. O seu marido nunca será. O seu noivo, o seu namorado nunca será o amor verdadeiro. Será um amor pleno. Porque o amor verdadeiro está em quem Cristo é para você. E eu gosto sempre de lembrar de uma história que a gente vê nas Escrituras. Eu gostaria de lembrar você que é solteiro, que o seu Senhor viveu nesse mundo solteiro. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus era solteiro. Jesus não casou, Jesus não namorou, Jesus não teve um relacionamento amoroso. Os livros apócrifos, os ensinamentos seculares que dão uma ideia de que Jesus tinha algum tipo de relacionamento com Maria Madalena, por exemplo, é completamente herético, isso é heresia. Ele nunca se relacionou com mulher alguma, ele nunca teve um relacionamento amoroso, apaixonante com ninguém, embora Jesus tivesse uma sexualidade humana como todos os homens têm. Porque esse tema sobre a sexualidade de Jesus é um outro tema sensível. Nós não costumamos olhar para Jesus, homem, e pensar sobre a sexualidade de Jesus. Mas nós precisamos lembrar que Jesus era 100% homem. Jesus enfrentou, sim, tentações nesta área. Pode acreditar, porque ele era 100% homem. A Bíblia diz que ele foi tentado como nós. Você é tentado nessa área? Jesus também foi. A pergunta é como é que foi que Jesus lidou com essas tentações? Essa é a maneira que você deve lidar. Mas a Bíblia nos mostra um exemplo muito curioso de pessoas solteiras na Bíblia. E eu gosto de fazer um recorte na própria vida do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus não apenas era solteiro, mas a Bíblia mostra também a história de 3 irmãos solteiros, Marta, Maria e Lázaro. Eles também nunca casaram. Lembra da história desses 3 irmãos? Eles moravam juntos. O texto nos leva a entender que os pais provavelmente já tinham falecido, porque eles estavam sempre juntos, moravam na mesma casa. E olha que coisa curiosa, olha como que Jesus se identifica com eles. Jesus era amigo deles. Jesus era amigo de Lázaro. Quando Lázaro morre, as irmãs, quando Lázaro fica doente, né? As irmãs Marta e Maria mandam mensageiros a Jesus com a seguinte mensagem: aquele a quem tu amas está doente. Olha essa expressão. Jesus amava Lázaro. Havia um amor genuíno de amizade, de fraternidade entre Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Eram 4 solteirões, 4 solteiros. E quando a gente olha para a história dessas 4 pessoas, nós vemos que há uma felicidade plena neles.
Há uma alegria plena neles. Não parece haver uma necessidade de casamento para a vida deles. Eles são completamente felizes. E nós conhecemos a história, sabemos que Lázaro morre. Sabemos que Jesus ressuscita Lázaro. E olha que coisa maravilhosa. Antes de Jesus ser morto, na semana que Jesus vai ser morto, Jesus está indo rumo a Jerusalém e ele faz questão de passar em Betânia. Lembra que Jesus passa em Betânia? E onde Jesus vai em Betânia? Vai na casa de Marta, Maria e Lázaro. Os 3 irmãos, 3 amigos de Jesus, que eram solteiros e moravam juntos. Jesus se identifica com eles. Há uma identificação profunda de Jesus com essa família, com esses 3 irmãos solteiros. Jesus passa lá. E naquela noite que Jesus está ali, o texto diz que estava Jesus na sala com Lázaro e, de repente, a irmã de Lázaro, aquela que se assentava aos pés de Jesus para aprender do Senhor Jesus, Maria, ela traz um frasco de perfume, um perfume de nardo puro, era um perfume caríssimo. Aquele perfume, naquela cultura, as moças, elas compravam aquele perfume, por ser muito caro, elas compravam de pequenas porções e elas iam juntando aquele perfume. E esse frasco de perfume era utilizado uma única vez, era utilizado numa noite muito especial, que era a noite de núpcias. Quando essa moça casava, ela se perfumava e perfumava o seu marido com esse perfume na noite de núpcias. Maria, então, pega esse seu nardo puro, esse seu perfume. Isso demonstra que, apesar dela ser solteira, havia uma expectativa de casamento. Olha que coisa interessante, ela era solteira, mas havia uma expectativa de casamento. Havia ali, então, uma situação onde aquela moça, ela traz aquele perfume, ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus, enxuga com os próprios cabelos. O que Maria está dizendo? Maria está nos ensinando uma lição muito importante. E eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, você que é solteiro. Aprenda uma lição com essa moça solteira. Aprenda uma lição importante. A lição de Maria é a seguinte: Jesus é o meu amor verdadeiro. Ela está derramando aquele perfume aos pés de Jesus. Ela está dizendo para Jesus que, independente do marido, se ela vai casar ou não, se ela vai ter um marido ou não, se ela for ter um marido, o marido não é mais importante do que Cristo. Ela está depositando em Cristo toda a sua alegria. Entendeu isso? Então, o amor verdadeiro de Maria é Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, precisa entender que se Cristo não for seu amor verdadeiro, nenhum rapaz será, nenhuma moça será. Ninguém. Cristo precisa ser o seu verdadeiro e grande amor. Porque quando Ele é, então todas as outras coisas se encaixam. Se você vai casar ou não, você já é feliz, porque Cristo é seu amor verdadeiro. Se você vai viver solteiro o resto da vida, você é feliz, porque você já encontrou o amor verdadeiro. E encontrar o amor verdadeiro em Cristo é importante, porque vai livrar o seu coração da ansiedade, vai livrar o seu coração da neurose, de o tempo está passando e as minhas amigas estão casando, os meus amigos estão casando e eu estou ficando para trás. Você vai ter paz, porque você entende que você já encontrou o verdadeiro amor. Porque ninguém casa para encontrar o verdadeiro amor. Se você não encontrou em Cristo, não vai encontrar em lugar nenhum. Ninguém casa para ser feliz. Isso é uma bobagem. Se você não é feliz agora, você não deve casar. A gente casa para compartilhar a felicidade que tem. E a felicidade verdadeira é só encontrada em quem Cristo é. Se você não tem Cristo, o que você compartilhará? Então, entenda que a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira felicidade precisa ser centrada em quem Cristo é. E aí o seu coração terá paz. Porque se você viver solteiro, está tudo certo. Você é feliz.
Você encontrou o amor verdadeiro em quem Cristo é. Se você vai casar um dia, está tudo certo. Você já encontrou o verdadeiro amor e compartilhará desse verdadeiro amor com o seu marido ou com a sua esposa. Esse é o ponto. Nós casamos para compartilhar o verdadeiro amor que nós já temos e não para encontrá-lo. Essa ideia de encontrar o verdadeiro amor na outra pessoa, isso é uma ideia romântica da vida que a Bíblia não diz sobre isso. O verdadeiro amor é encontrado em quem Cristo é, e quando nós casamos, nós compartilhamos desse verdadeiro amor, que aí a gente tem agora um relacionamento entre marido, mulher e Cristo. Ele como o centro e a fonte de todo o amor. Olha que interessante, porque no casamento você não conseguirá encontrar a fonte do verdadeiro amor para manter o seu casamento em outro que não seja Cristo. Viagem não é fonte de renovação de amor em cônjuge nenhum. Você pode viajar para a Europa. Ah, estou com crise no casamento, preciso de amor no meu casamento, preciso de amor no meu coração. Vou viajar para a Europa. Pode ir. Quando voltar, os problemas vão e voltam junto. Mas se você tiver Cristo e Cristo for a fonte do seu amor verdadeiro, então o amor virá sobre o seu casamento, sobre o seu coração. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não sente. Ele é a fonte do verdadeiro amor. Ele é a origem. Nós vamos a Ele para que o nosso coração seja renovado de amor pelo cônjuge, de amor pela vida. Então, Cristo é a fonte do verdadeiro amor. Então, não ouse casar sem que você tenha encontrado o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. E Ele será a fonte ininterrupta que jorra constantemente graça para o seu relacionamento. Amém? Meu irmão, você que é solteiro, Deus abençoe o seu coração e que te dê paz no fim. E que se você nunca casar, está tudo certo. Seu coração já é cheio de amor. O verdadeiro amor em Cristo Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo, eu oro a Ti, Senhor, agora, em favor desse coração ansioso, dessa moça, desse rapaz, que tem depositado, Senhor, a alegria da própria vida em outra pessoa. Senhor, que haja um encontro do verdadeiro amor em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor é para nossas vidas, porque se o Senhor não for a fonte desse amor, nada fará sentido. O sexo não traz a alegria plena do amor verdadeiro, dinheiro, o companheirismo, o compartilhar a vida, a outra pessoa não está lá, está em quem o Senhor é. Está em quem o Senhor é na vida do marido, na vida da esposa, na vida do solteiro. Em nome de Jesus, abençoa. Traga, Senhor, domínio próprio sobre cada um, para que possa viver de uma maneira, ainda que solteira, para a sua glória, para o seu louvor, que o seu nome seja glorificado em todo tempo, em todo momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero desafiar você agora para que a gente possa, na próxima semana, tratar a respeito de um assunto extremamente delicado. Nós vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai responder uma pergunta. Pode ou não pode? E aí? O que será que Paulo diz a respeito desse negócio? Existem algumas coisas na vida que a Bíblia é clara. Não matarás, está tudo certo. A Bíblia é clara com relação a isso. Mas existem coisas que a Bíblia não trata. Ela não é tão clara. E mesmo aquelas que são claras, nós precisamos entender o contexto em que nós estamos. E aí a gente se pergunta, pode ou não pode? De vez em quando os pastores são abordados por algum membro dizendo, pastor, eu tenho uma dúvida, posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? E aí? Eu quero tratar com você na próxima semana a respeito disso. Então, antes da gente terminar, eu quero desafiar você a ser um parceiro desse programa. Você já é um amigo da missão? Se ainda não é, seja, nos ajude. Entre aqui, contribua, faça parte desse projeto.
onde pessoas estão sendo alcançadas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar essa mensagem e coloca aqui embaixo nos comentários quem você é, de onde você está falando, mande aí a sua saudação, o seu abraço. A gente sempre lê aqui os comentários, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.